nesta manhã gloriosa, um tema deveras complexo, mas de suma importância, fundamental para a nossa vida espiritual, para o bem-estar da igreja e para o bem-estar da nação. A família, que é a célula mãe, máter da sociedade, representa tudo que nós precisamos para a igreja e para a sociedade e para o mundo. Se a família estiver bem, o mundo vai estar bem. Se a família estiver bem, a igreja vai estar bem. Porque a família é a base, é o fulcro, é o centro, é a estrutura, é a égide. Então, sem a família, nada se sustenta. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Seno, pela confiança de estarmos aqui juntos, pastor Roberto, pastor Alceu, nosso coordenador, que é nosso coordenador geral, obrigado, pastor Pedrinho, todos os demais companheiros evangelistas que estão nesta manhã gloriosa, cada um dos irmãos que aqui veio, vamos compartilhar juntos. Eu disse o pastor Seno, eu acho maravilhoso e lindo vê-lo aqui. Às vezes admiro a sua humildade, né? Estar aqui nos ouvindo, nos suportando, né? E às vezes ter que engolir as nossas fraquezas, nossas deficiências, nossas limitações, mas ele está ali como presidente desta igreja, presidente da convenção da Assembleia de Deus da Santa Catarina. Esse dia eu comentava com ele, eu fico feliz, porque nós sabemos que são poucos pastores que acompanham os trabalhos da escola dominical. Conheci pastores que nem participam, nem vêm. E evidentemente que aí os demais cooperadores, pastores também não têm o estímulo, né, de estar participando. E o pastor Seno dá exemplo. Ele vem. As poucas vezes que eu venho, também fico mais fora do que aqui, mas ele está aqui presente. Então eu fico feliz, pastor, pela sua vida, pastor Roberto, os demais pastores, que tem esse compromisso com Deus, com a aprendizagem, né, e com o crescimento espiritual e também a aprendizagem, enfim, da igreja. Bom, irmãos, nós vamos à lição, a leitura em classe foi feita, nós queremos interagir alguns assuntos que nós entendemos de suma importância. Na lição diz aqui no começo, na chamada interação, que diz que foi no Éden que a família vivenciou o seu primeiro e maior conflito. A consequência desta desordem é sentida até hoje em todos os lares. Porém, Deus não foi pego de surpresa com o pecado do homem e já no Éden providenciou a solução para as famílias e para a iniquidade. Jesus Cristo. O Filho de Deus veio ao mundo como um bebê e experimentou a vida familiar. Atualmente em Jesus as famílias podem resolver seus conflitos com o amor verdadeiro no coração, que é resultado da graça divina. Poderemos não somente vencer, mas evitar as confusões. Para isto precisamos convidar Jesus a fazer do nosso lar sua morada permanente. Que o Filho de Deus tenha a primazia em nossos lares. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então vamos à introdução. Os conflitos familiares vêm de tempos imemoriais. No Éden, antes da queda, havia um ambiente perfeito, harmônico e amoroso, mas o casal, ouvindo o tentador, perdeu a doce comunhão com Deus, e a consequência não podia ser outra: o início de sérios conflitos familiares. A boa nova para os nossos dias é saber da possibilidade em Cristo de equacionarmos os problemas que às vezes afetam a vida cristã. Palavra-chave para os irmãos meditar: conflito, embate, discussão, acompanhamento de injúrias e ameaças, desavenças. E aqui eu coloco, para apenas ilustrar, o que estava no começo, estava no Éden, perfeito, maravilhoso,
Satanás conseguiu distorcer, deformar. Nós estamos vendo ali a imagem deformada, a árvore da vida, tudo aquilo que nós imaginamos deformado. Satanás conseguiu deformar aquilo que Deus criou. Mas ao passar pela cruz, ali nós estamos vendo, mas Jesus veio exatamente para isso, para que as correntes fossem arrebentadas, para que tudo o que era mal, tudo aquilo que foi destruído por Satanás, foi reconstruído por Jesus Cristo. Amém, irmãos? O pecado destruiu no Éden, na cruz Cristo restaurou, para nos dar esperança de um mundo melhor. E aqui estão os nossos irmãos levando, tornando esse mundo melhor. Quando a igreja vai bem, quando a família vai bem, quando a família está em Cristo, evidentemente aquilo que eu falei, nós teremos um mundo melhor. Dando sequência, o item 2, desentendimento entre os cônjuges. Temperamentos diferentes. Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas a lição diz assim: dentre os vários motivos existentes para justificar o desentendimento entre os cônjuges, o que mais se destaca é o temperamento. Segundo os psicólogos, temperamento é a combinação de características inatas que herdamos dos nossos pais, que de forma inconsciente afetam o nosso comportamento. De acordo com o conceito popular, podemos dizer que o temperamento é a maneira própria pela qual reagimos aos diversos estímulos e situações que se nos apresentam cotidianamente. Mas, pelo amor, podemos e devemos vencer todas as nossas diferenças, a fim de que tenhamos um casamento feliz. Bom, irmãos, aqui, evidentemente, que nós não vamos entrar no mérito específico sobre a questão de temperamentos, porque demandaria muito tempo. Mas a maioria dos irmãos já fez algum tipo de curso de RH ou de psicologia nas escolas, ou já leu, né? Onde nós estudamos os diferentes tipos de temperamentos, né? Entre os quais aqui citamos o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático, e eu vou aqui colocar dentro desse círculo os defeitos e também as virtudes, né? Agora dizer também que nem todo mundo é 100% sanguíneo, nem 100% colérico, nem 100% melancólico e nem 100% fleumático. Nós temos um percentual maior de um ou de outro, mas temos também de cada um tipo alguma coisa. Então, ninguém é puramente fleumático nem puramente sanguíneo, mas tem percentuais. Existem inclusive testes, né? Que a gente fazia isso ainda no segundo grau, a gente fazia isso, esses testes para ver onde é que a gente se encontrava. Bom, mas aqui, ó, entre os defeitos dos sanguíneos, né? Ele é pusilânime, né? O cara debochado e mais para sarcástico do que outra coisa, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, né? Os que mais vivem nesse rol são os atores, vendedores, oradores, tá? Quais são as virtudes, quais são o lado bom dos sanguíneos? Quem tem esse perfil? É o comunicativo, quais são as virtudes? Comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, e assim sucessivamente. O colérico é a mesma coisa, né? Um dos defeitos, os principais defeitos do colérico é que ele é iracundo, é sarcástico, é impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. São os produtores, construtores, líderes, também um pouco de cada. Mas também são enérgicos, são resolutos, são independentes, são otimistas, são práticos, são eficientes, são decididos, são líderes, são audaciosos. Então, virtudes e defeitos, porque todo ser humano é constituído de virtudes e defeitos. Então,
Por isso que é difícil nós entendermos às vezes e compreendermos uma coisa tão simples. Aquilo tudo que nós vamos aprender aqui se resume mais ou menos naquilo que Jesus ensinou, né? Na mesma medida que medirdes, vos medirão outra vez. Para essa palavra tem um nome, chama-se empatia. É você sempre se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, então é mais fácil você entender o próximo. Porque se você se colocar no lugar dele, na crise que ele está vivendo, no momento que ele está vivendo, na dificuldade que ele está vivendo, no drama que ele está vivendo, se você se colocar exatamente no lugar dele, eu digo, como é que eu ia estar na situação dele? Como é que eu ia reagir? Foi isso que Jesus disse. Na mesma medida que medir, vos medirão outra vez, né? Então, faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Diminuiria muito as crises, porque se nós olharmos aqui, depois os irmãos querem continuando a ler aqui, se é um colérico, se é um fleumático, se é qualquer um desses defeitos ou virtudes, se souber entender, você pode transformar esses defeitos em virtudes e transformar o que ele tem às vezes de ruim em coisa boa, desde que você saiba utilizar esse potencial, essa energia. Isso que para alguns é defeito, para outros pode ser virtude. Pedro, do seu jeito sanguíneo, né? quando estava diante dos soldados, e os soldados ameaçavam a segurança de Jesus, o que ele pegou? Pegou a espada e já foi em cima do soldado e já arrancou a orelha do soldado. Jesus disse, Pedro, não é assim. Por quê? Porque ele era sanguíneo, ele era impetuoso. No primeiro embate ele já ia no pano e já fazia uma confusão, fazia um barulho, né? E tinha que estar consertando. Aí encontrou-se com Paulo lá na frente. Paulo também era um pouco assim, já se estranharam no meio do caminho, né? A Bíblia diz que alguns problemas tivemos, né, em toda a nossa trajetória bíblica e missionária, tanto que um deles, Paulo disse, não quero, pode mandar para outro lugar, porque isso aqui não serve para mim, eu vou seguir o caminho, porque ele discutiu com o Barnabé lá, ó, teu sobrinho, não serve para mim, ela não trabalha, não tem compromisso, não é o que eu quero, já desentendeu por ali e seguiu em frente. Então são temperamentos, mas Paulo não era virtuoso? Foi o salvador do cristianismo para o mundo, foi a pessoa que nos trouxe o evangelho, ele trouxe aos gentios. Era um homem sábio, mas tinha também o seu temperamento. Ele era uma pessoa que tinha formas, às vezes, abruptas, ríspidas de agir, mas tinha, acima de tudo, bom senso. Bom, vamos para frente. Então, quando nós estamos falando sobre temperamento, nada mais importante do que nós trazemos isso para a realidade do casamento e da família, né? Porque se o marido tiver e a mulher tiver essa capacidade de se colocar no lugar do marido quando ele está nervoso, quando ele está com problema, quando ele está com alguma crise, alguma coisa que afetou, e algum problema de desajustes, ele se colocar no lugar da mulher e a mulher se colocar no lugar do homem, entender e evitar emitir qualquer voz ou qualquer ação que possa proporcionar uma reação, com certeza a convivência será salutar, será boa, porque é sempre prudente pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de emitir qualquer palavra, porque a palavra às vezes fere mais do que qualquer arma. Uma palavra mal colocada, irmãos, destrói uma relação. Às vezes um tapa não fere tanto quanto uma palavra. Então, por isso a importância de você medir, nós medirmos as palavras quando estamos em situações equivocadas, em situações difíceis, fora do controle dos nossos temperamentos, que às vezes descontrolamos. Por isso temos que pedir a graça e a misericórdia de Deus para que nós tenhamos o autocontrole. Essa é a maior virtude. Você tem